A Universidade Federal de Uberlândia, por meio do projeto Xadrez na UFO, lança cursos gratuitos de xadrez online. O primeiro curso de nível básico pode ser acessado em www.ileel.ufo.br/xadreznaufo/curso. A previsão para os próximos meses é de lançamento de mais 4 novos cursos, nível intermediário, avançado, expert e mestre. O jogo de xadrez acessível para todos. Mais informações 3239-4449. As altas temperaturas desta época do ano são capazes de alterar o funcionamento do nosso cérebro, os padrões de sono e a capacidade muscular. Essas são apenas algumas das consequências deste tempo quente. Para falar sobre isso, a gente conversa agora com o Dr. Luiz Henrique Guerreiro Vidigal, que está aqui no estúdio. Dr. Luiz Henrique, muito obrigado pela presença. Isso realmente acontece? Ficou muito quente, a gente sente essa consequência no corpo? Como é que é isso? Ou é apenas uma sensação que, na verdade, não é bem reconhecida pela medicina? Boa noite, Kelson. Claro que isso depende de algumas variáveis. Primeiro, depende da idade da pessoa. A gente sabe que as crianças muito jovens, né, os recém-nascidos, ou até aqueles que até 6 meses de idade não controlam muito bem a temperatura. E os muito idosos também têm essa dificuldade. E, logicamente, depende também da cidade onde a pessoa mora. Então, você pode morar numa cidade lá na Sibéria, né, onde faz 50 graus negativos, e você pode morar também em Cuiabá, onde chega a 43, 44, não precisa nem tão longe. Aqui no sul do Triângulo Frutal, Rio Preto, no noroeste de São Paulo. Então, depende muito também do parâmetro de temperatura que você tem. Neste caso, por causa do costume do corpo, do organismo. Exatamente. Você já está aclimatado. Tanto é que até a semana passada, quando eu estava fazendo aqui 37, 38, quase 39 graus, a gente tem uma sensação horrível de temperatura. Agora que está fazendo 32, 33... Parece que tudo volta ao normal. Você não acha que está tão quente assim. Então, é tudo uma questão de parâmetro. Agora, independente disso, da idade, vamos tirar os extremos de idade e vamos tirar também os extremos de temperatura, existe uma temperatura mais ideal para você trabalhar. A gente tem o centro de termorregulação no encéfalo, né? Próximo ao cérebro ali, chamado hipotálamo. E é ali que você controla a sua temperatura. Como é que você controla a temperatura? Bom, quando está muito quente, você perde mais calor para o meio, porque você vai produzir mais calor. Então, você tem que perder calor através de 2 formas, basicamente, da transpiração e da sudorese. Então, a pessoa que fala assim, nossa, eu transpiro muito, ela está dizendo, eu suo muito. A transpiração é o vapor que você perde, que você não vê. E a sudorese é a água, quando você sua, você tem aquela perda visível de água. Então, basicamente, são esses 2 mecanismos. A temperatura da pele te fala muito em relação a isso aí. Então, dentro disso, você consegue controlar a sua temperatura e da dilatação dos vasos sanguíneos. Quando está frio, é o contrário. Você sua quase nada, você transpira menos, né? E os seus vasos sanguíneos, eles também não se dilatam tanto. Para quê? Para você manter o calor corporal. Interna. Agora, eu gostaria de saber o seguinte, diante disso, dessas oscilações que o organismo tem de acordo com o tempo e de acordo com a região, quais as consequências? Por exemplo, tem gente que pode ficar tonto na hora de estudar, pode ter uma tontura, de desenvolver alguma atividade física, a dor muscular. O que isso pode acarretar para o organismo? Kelson, pode perfeitamente. É nítido que você vê no calor o que acontece. Você vai perder mais água, você vai suar muito, a sua temperatura vai ficar um pouco mais alta, então você também vai transpirar. E com isso, você perdendo mais água, você vai perder um pouco de sódio, de potássio também, se você suar excessivamente, claro, e aí a sua temperatura vai aumentar, geralmente a sua pressão pode cair um pouco e você desidrata as células do organismo, né? As células musculares também. E com isso você vai ter mais fadiga muscular, mais intolerância a fazer atividade física e seu coração vai ter menos líquido para bombear. Se tem menos sangue para bombear, você vai ter menos oxigenação dos tecidos, entre eles o tecido muscular. E é claro que você vai cansar mais, vai ter menos oxigênio para você poder ter a troca
dos metabólitos, né? E você ter a oxigenação e a queima da glicose para você exercer a prática física. Pois é, e nessa hora, o que é mito e o que é verdade? Na hora de dar receitinha para evitar que isso aconteça. Por exemplo, a pessoa trabalhando muito em frente ao computador ou estudando, tem uma tontura, ou na hora do exercício, enfim. Tá. Quais são os mitos e verdades para regulamentar essa situação? Primeiro mito eu estou tonto, minha pressão está baixa, muitas vezes está alta. É o contrário. É o contrário. Tá? Eu estou tonto, de repente a sua glicose está baixa, não tem nada a ver com pressão. Então essa questão, eu estou tonto, a minha pressão está baixa. Até uma candidata a presidente teve isso também outro dia, né? Até pela idade, pela condição de saúde dela, que a gente sabe que não é muito boa. E isso pode causar uma impressão de que eu vou colocar sal embaixo da língua. Né? Isso pode acontecer e a pressão de repente vai a subir. De repente vai a subir a pressão da pessoa. Então, esse é um mito. Verdade. Você perdendo mais água, sua pressão pode cair. Você vai ficar um pouco mais abatido. Você vai ficar um pouco mais fraco. Então, local de boa ventilação, roupas mais leves, muita hidratação. E alimentação leve também. Então, com uma alimentação mais tranquila, boa hidratação, roupas mais leves, local ventilado e menos exposto ao sol, sobretudo nos horários mais quentes, agora com o horário de verão de meio-dia até as 5 horas, é verdade que você tende a sentir menos esses efeitos. Isso é verdade. Aquela questão que as receitinhas que a gente sempre vê, por exemplo, nessa época do ano, a umidade relativa do ar, ela desregula todinha, fica muito baixa. E aí o que acontece? As pessoas começam a ter problemas respiratórios. À noite você não consegue dormir porque a garganta fica seca, você sente sede toda hora, aí vai amenizar o calor, põe um ar-condicionado ou um ventilador que aí piora, né? Ameniza o calor, mas piora a situação das vias respiratórias. O que é ideal? É o negócio de colocar a bacia d'água, toalhinha molhada, isso funciona mesmo? Kelson, funciona. Porque quando você coloca os umidificadores, aqueles que têm rinite, que é irritação de nariz, ou os asmáticos, eles podem sofrer porque aquele ar ele vem úmido, mas ele vem frio e pode induzir o mal-estar. Né? Alguém vai dizer, mas como é que você vai aquecer nesse calorão? Não é? Agora, quando você coloca uma toalha molhada ou algumas toalhas molhadas, um balde ou uma bacia de água, aquele vapor vai subir na temperatura ambiente, não é? E vai te ajudar a umidificar. É claro que ar-condicionado, tenha cuidado porque vai secar ainda mais. De repente você usando uma soluçãozinha salina, né, um soro no nariz, vai te ajudar e se hidratar bastante também. Agora, aqueles que têm muito problema de irritação da garganta e do nariz, o ar-condicionado você vai ter que pesar muito na balança a real necessidade e a possibilidade de você utilizá-lo. Só para terminar, além dessa sensação térmica ruim quando faz muito calor e desses problemas como tonturas, dores musculares, o calor intenso pode causar doenças mais graves ou não? Não chega a tanto? Kelson, não é incomum você ter aquelas notícias, né, de uma bolha de ar quente no sul da França, onde já fez 42, 43 graus, e os velhinhos, aqueles idosos extremos, terem morrido. Por quê? Porque geralmente eles vivem isolados, a casa fechada, e eles não se hidratam adequadamente e não controlam a temperatura. A temperatura corporal aumenta muito, aumenta o trabalho cardíaco, eles perdem água, a pressão cai, e eles podem ter distúrbio também de sódio, que faz parte do sal de cozinha que você ingere. Então o sódio também pode subir muito e dar alteração, ele fica torporoso, comatoso, pressão baixa e a óbito. Então você tem que tomar muito cuidado porque isso pode acontecer. Desidratação e a chamada elevação da temperatura, hipertermia. São dois grandes causadores de doenças e de mal-estar e até óbito nesse extremo de temperatura, especialmente aqui na nossa região em outubro, que é o mês mais quente do ano. Tá certo. Doutor Luizenck, muito obrigado pela participação, pelas, claro, as ótimas dicas e volte mais vezes aqui, tá? Muito obrigado, Kelson. Um abraço, boa noite. Depois do intervalo a gente volta com mais informações para você. Já, já.